A temperatura nos bastidores do Flamengo não só subiu, ela explodiu de vez. O clima ficou tenso depois que uma bomba caiu nas mãos da diretoria. Uma informação completamente distorcida sobre a situação do atacante Pedro foi vazada para a imprensa. E mais do que vazada, foi maliciosamente espalhada, gerando um desconforto gigantesco entre jogadores, diretoria e até mesmo a comissão técnica. O centro da polêmica, um dirigente que agora todos já sabem quem é, embora o nome não tenha sido oficialmente divulgado, passou para fora do clube a ideia de que o Flamengo estaria disposto a vender o Pedro por um valor considerado baixo, algo em torno de 15 milhões de euros. Essa informação chegou aos ouvidos do jornalista Mauro César, que por sua vez não deixou barato, botou a boca no trombone, revelou os prints da conversa e ainda por muito pouco não expôs o nome do responsável. A repercussão foi imediata. O presidente BAP ficou extremamente irritado com a situação e, segundo fontes próximas, não precisou de muito esforço para descobrir quem foi o autor da fofoca. A ordem veio seca e direta: esse tipo de comportamento tem que parar. Mais do que um recado, foi uma bronca com o alvo certo. A mensagem foi clara: a diretoria quer blindar o elenco, preservar o ambiente do grupo e principalmente proteger jogadores como o Pedro, que tem papel fundamental dentro de campo. O dirigente que fez o vazamento já é conhecido por esse tipo de atitude. Não foi a primeira vez que ele deixou escapar informações delicadas e, pelo jeito, a paciência da cúpula rubro-negra chegou ao limite. A situação, claro, teve reflexo no vestiário. Pedro não gostou nem um pouco do que aconteceu. Imagina só, você se dedica, está focado no clube e de repente aparece uma notícia falsa dizendo que você está sendo negociado a preço de banana. Além disso, outros jogadores também ficaram incomodados com o que foi dito e com a forma como a informação foi tratada. O técnico Felipe Luiz também não escondeu o incômodo, principalmente com o teor da conversa que vazou. O ambiente interno, que já vinha tentando se manter firme após semanas intensas de jogos e decisões, foi abalado por uma declaração que para muitos mais atrapalha do que ajuda. A possibilidade de uma reunião interna entre o presidente e os jogadores já está sendo considerada. Nada confirmado ainda, mas não está descartado que o BAP vá pessoalmente ao Ninho do Urubu para conversar olho no olho com os atletas e com a comissão técnica. A ideia seria colocar os pingos nos is, deixar tudo às claras e reforçar a confiança da diretoria no elenco atual. Afinal, quando um dirigente do próprio clube começa a espalhar mentira, a confiança interna vai por água abaixo. É o tipo de atitude que mina o trabalho coletivo, atrapalha o foco dos jogadores e desorganiza o ambiente. Não é à toa que a diretoria decidiu agir com firmeza. E se por um lado Pedro tenta seguir em frente depois do episódio, do outro, o nome de Gerson voltou aos holofotes. E não é por uma grande atuação ou gol decisivo, mas por uma possível reviravolta no seu futuro. O volante, que já havia fechado com o Zenit da Rússia, estaria repensando sua decisão. Isso mesmo. De acordo com informações recentes, Gerson se arrependeu de ter assinado com um clube russo. E o motivo principal nem é financeiro, porque o contrato com o Zenit já previa uma quantia interessante. A questão é mais esportiva. É o velho dilema entre jogar por dinheiro ou manter-se em evidência no cenário internacional. O que pegou o Gerson de surpresa foi uma proposta muito mais vantajosa vinda do Al Nassr da Arábia Saudita. Lá ele não apenas receberia o dobro do que ganharia no Zenit, como também teria a chance de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e sob o comando de Jorge Jesus. Para qualquer jogador, principalmente alguém com o perfil do Gerson, essa proposta tem um peso. A Liga Saudita, que antes era tida como secundária, hoje tem visibilidade, passa na televisão brasileira e ainda atrai os olhares da seleção. Isso sem contar o fato de que o contrato com o Al Nassr seria de 2 anos, o que permitiria a ele aos 30 anos assinar com outro clube de forma livre ou renovar por uma bolada com luvas generosas. Mas como o acordo com o Zenit já foi assinado, a situação não é simples. Ainda assim, nos bastidores, a sensação é de que Gerson, se pudesse voltar no tempo, teria tomado uma decisão diferente. E isso reacende uma série de discussões sobre o momento em que o jogador decidiu assinar, que foi justamente antes do Super Mundial de Clubes. Naquele momento, talvez a proposta saudita ainda não tivesse chegado à mesa. Agora, com tudo em andamento, resta acompanhar os próximos passos dessa novela, que pode ainda ter reviravolta, embora até agora ninguém tenha falado oficialmente sobre rescisão ou mudança de planos. Para o Flamengo, no fim das contas, tanto faz se ele vai pro Zenit ou para o Al Nassr.
O clube vai receber os mesmos 25 milhões de euros e de qualquer forma isso significa um excelente retorno financeiro. E enquanto Gerson vive esse impasse, outro nome do elenco rubro-negro está na mira do futebol europeu. O lateral direito Wesley, de apenas 21 anos, está sendo observado de perto pela Roma. E as conversas com o clube italiano esquentaram nos últimos dias. Segundo informações confirmadas, o técnico da Roma Gasperini considera Wesley um jogador ideal para o seu esquema tático. Um lateral veloz ofensivo com boa leitura de jogo. O problema é que a Roma está impedida de fazer contratações diretas por conta de sanções na janela de transferências. Mas os italianos encontraram uma solução: fazer o negócio por meio do Everton da Inglaterra, que pertence ao mesmo grupo empresarial. A operação seria assim: o Everton compra Wesley do Flamengo e depois o empresta à Roma. Um movimento estratégico que tem sido cada vez mais comum no futebol mundial. E a proposta inicial para tirar Wesley da Gávea já foi sinalizada: 18 milhões de euros. O Flamengo, porém, já avisou que por esse valor não vende. A pedida é de 30 milhões. No meio do caminho existe a chance de negociação e realisticamente a transferência pode sair na casa dos 25 a 27 milhões de euros. Um valor interessante, principalmente porque Wesley já vinha sendo cogitado para sair desde a última temporada. Agora, com a janela de transferências do meio do ano aberta e o Flamengo com caixa reforçado, o clube está em uma posição confortável para negociar. A venda de Gerson, o desempenho no Super Mundial e essa possível negociação com Wesley colocam o clube em um patamar financeiro forte, com fôlego para fazer uma grande janela de contratações. A expectativa é que com esse dinheiro em caixa a diretoria invista pesado em reforços pontuais. O Flamengo lucrou mais de 150 milhões de reais no Super Mundial. A venda de Gerson adiciona mais 160 milhões à conta. Se a venda de Wesley se concretizar na faixa dos 25 milhões de euros, o montante total arrecadado pode ultrapassar os 450 milhões de reais. Um valor absurdo que permite ao clube mirar alto no mercado, buscar peças que cheguem para resolver e que mantenham o elenco competitivo em todas as frentes. Dentre os titulares, Wesley é neste momento o único jogador em negociação ativa. A diretoria entende que essa é uma boa oportunidade de mercado. Ele quase saiu na temporada passada, mas agora tudo indica que chegou o momento. E isso é tratado com naturalidade tanto pelo staff do jogador quanto pela comissão técnica. A ideia é não abrir mão de mais ninguém importante do elenco nesta janela, mantendo a base do time que vem dando resultado. Enquanto tudo isso se desenrola, o elenco já se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro. A reapresentação está marcada para amanhã às 9h30 da manhã no Ninho do Urubu. O foco é total no duelo contra o São Paulo no Maracanã, que marca o retorno do Mengão à competição nacional após o Super Mundial. A expectativa é de casa cheia, apoio da torcida e, claro, mais uma atuação forte do time que segue como um dos favoritos ao título brasileiro. E como sempre, o torcedor também está de olho nos rivais. Hoje tem jogo do Fluminense e não dá para negar que tem muito rubro-negro secando. Depois das provocações e das zoações, muita gente quer ver o Al-Hilal atropelar o time carioca. O desejo é claro que o Flu nem veja a cor da bola. E tem mais: o Palmeiras também entra em campo contra o Chelsea e entre os torcedores o pensamento é quase unânime: se é para sair, que saiam todos juntos. Se o Flamengo ficou pelo caminho, que os outros também fiquem. É aquele sentimento de justiça no futebol que só o torcedor entende. A movimentação nos bastidores, o futuro de Gerson, a possível saída de Wesley, a reação firme do presidente BAP e os próximos desafios dentro de campo mostram como o Flamengo segue sendo o centro das atenções no futebol brasileiro. Seja por suas conquistas, seus bastidores quentes ou pelas movimentações milionárias, o Mengão nunca fica fora do radar. O Flamengo, mesmo diante de um ambiente externo inflamado por especulações e disputas nos bastidores, mantém o foco no que realmente importa: o desempenho dentro das quatro linhas. E é justamente isso que vem sendo reforçado a cada treino, a cada conversa entre jogadores e comissão técnica. A reapresentação no Ninho do Urubu após o retorno do Super Mundial foi marcada por um clima de seriedade e ao mesmo tempo de confiança. O elenco, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos dias, parece entender que o momento pede concentração total no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo contra o São Paulo tem peso de decisão não apenas pelos 3 pontos em disputa, mas pelo que ele representa emocionalmente.
Voltar a vencer no Maracanã diante da torcida é fundamental para consolidar o Flamengo novamente como protagonista da temporada. Internamente, a comissão técnica liderada por Tite e agora conduzida por Felipe Luiz nos treinos tem buscado reforçar a ideia de que o grupo precisa se fechar ainda mais. O ambiente, embora pressionado por fatores externos, continua competitivo. A maioria dos atletas titulares segue comprometida e o nível de cobrança continua alto. Felipe, inclusive, tem chamado a atenção pela maneira como tem lidado com as lideranças do elenco. Com um perfil mais sereno, ele sabe dosar a firmeza com a empatia e tem ganhado respeito dentro do vestiário. É um treinador que conhece o grupo, conviveu com os principais jogadores como companheiro de time e agora vem se impondo como líder técnico e estratégico. O respeito mútuo é evidente. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Davi Luiz e outros nomes experientes têm demonstrado apoio às decisões da comissão, o que ajuda a manter o vestiário alinhado. Mesmo com todas as incertezas geradas por movimentações como a possível venda de Wesley ou a novela Gerson, a diretoria tem sinalizado que reforços chegarão. Não se trata apenas de reposições, mas de investimentos pontuais para elevar ainda mais o nível do elenco. Os bastidores indicam que dois nomes estão muito próximos: um zagueiro canhoto com bom passe e um meia versátil que pode atuar como segundo volante ou armador. Ambos os reforços viriam do mercado europeu e as conversas já estão em fase final. A expectativa é que os anúncios sejam feitos ainda nesta semana, caso as negociações caminhem como previsto. Esses jogadores chegariam para disputar posição, não para compor elenco. A ideia é clara: se for para trazer, que seja alguém com capacidade real de assumir a titularidade. Do ponto de vista financeiro, como já se sabe, o Flamengo vive um momento sólido. Os quase R$500 bilhão em arrecadações recentes abrem espaço para contratações importantes sem comprometer o orçamento do clube. A torcida, claro, já especula nomes. Alguns falam em repatriar brasileiros que estão em baixa na Europa. Outros sonham alto com medalhões da América do Sul. Mas o clube tem preferido agir com cautela, evitando vazamentos e mantendo as negociações em sigilo absoluto até a assinatura. A lição dos episódios recentes envolvendo dirigentes e jornalistas foi bem assimilada: quanto menos se fala, mais se protege o clube. A blindagem agora é total. Inclusive, todos os membros da diretoria receberam um recado direto do presidente: qualquer nova quebra de confiança será tratada com punição imediata. E por mais que o foco principal esteja no Brasileirão, o Flamengo também já começa a planejar os confrontos decisivos na Copa do Brasil e na Libertadores. Os próximos 2 meses serão intensos, com jogos difíceis e viagens pesadas. Para isso, o departamento físico também tem sido peça-chave. Os profissionais responsáveis pela preparação vêm seguindo uma cartilha rigorosa de controle de carga, fisiologia e recuperação. O desgaste do Mundial ainda não foi totalmente assimilado e o time precisará administrar minutos em campo para evitar novas lesões. Pedro, por exemplo, deve ser poupado em pelo menos 2 jogos menores para que esteja inteiro nos grandes confrontos. A mesma lógica vale para Arrascaeta, que historicamente sofre com o acúmulo de jogos. E falando em Arrascaeta, sua permanência também foi pauta nos bastidores. O uruguaio recebeu sondagens da MLS e do futebol árabe, mas ao menos por enquanto não existe negociação aberta. A diretoria entende que mesmo aos 30 anos ele ainda é peça vital no esquema rubro-negro e só sairia por uma proposta fora da realidade. Arrascaeta, por sua vez, já demonstrou diversas vezes o carinho pelo clube e pelo Rio de Janeiro. É um dos jogadores mais queridos pela torcida e sua postura profissional fortalece ainda mais sua permanência. Diferente de outros atletas que já demonstraram desejo de sair, o camisa 14 mantém o foco no Flamengo e quer conquistar mais títulos antes de pensar em uma eventual mudança. Outro nome que tem se destacado nos bastidores é o de Vitor Hugo. O jovem meio-campista revelado no clube tem chamado atenção pela maturidade e pelo desempenho nos treinos. Felipe Luiz já deixou claro que conta com ele para o segundo semestre, inclusive testando-o em diferentes funções táticas. Com o Gerson de saída, Vitor Hugo pode ganhar mais minutos e até se firmar como titular em algumas partidas. Sua evolução física também tem sido elogiada e a comissão vê nele uma joia que pode render esportivamente e financeiramente no futuro próximo. Já há inclusive observadores europeus acompanhando de perto seus jogos, o que aumenta a responsabilidade da comissão técnica em prepará-lo da melhor forma possível. Do lado da torcida, a ansiedade é cada vez maior.
O retorno ao Brasileirão será acompanhado por um Maracanã lotado e o clima de cobrança será inevitável. Depois do vice no Super Mundial, o torcedor quer resposta dentro de campo. A tolerância será curta e qualquer tropeço pode acender críticas nas arquibancadas. Mas o elenco sabe disso. A maioria dos jogadores é experiente o suficiente para entender que a pressão vem com a camisa. Não há espaço para acomodação. Todo jogo é final. E é com essa mentalidade que o grupo tem treinado focado e consciente do tamanho do desafio. O Flamengo vive um momento de transição, mas também de consolidação. Transição porque alguns nomes importantes estão saindo, novos jogadores chegarão e o comando técnico passou por mudanças. Consolidação porque mesmo com tudo isso o clube segue forte, organizado financeiramente, com uma base sólida e com um elenco respeitado no continente. A forma como lida com as adversidades é o que define sua grandeza. E por mais que o extracampo tente desviar o foco dentro das quatro linhas, o objetivo é um só: vencer. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro furacão tomou conta do mundo do futebol nas últimas horas, com uma notícia que promete agitar o cenário esportivo nacional e internacional. A FIFA, órgão máximo do futebol mundial, teria divulgado uma nota oficial reconhecendo o Flamengo como novo campeão mundial. A informação ainda circula como rumor, mas vem ganhando força em redes sociais, sites especializados e entre os torcedores rubro-negros que já comemoram essa possível reviravolta histórica. Segundo fontes não confirmadas, a decisão da FIFA estaria ligada a uma revisão de resultados históricos e reconhecimento de títulos que até então não eram considerados campeonatos mundiais oficiais. Há quem diga que o Flamengo teria sido beneficiado por uma análise mais criteriosa de competições antigas, especialmente aquelas que envolviam clubes brasileiros e campeões de outros continentes e que agora passaram a ser oficialmente validadas como mundiais. Se confirmado, isso colocaria o Flamengo em um patamar ainda mais elevado, reafirmando sua importância no cenário global do futebol. O burburinho aumentou quando sites especializados começaram a repercutir que o documento da FIFA traria uma lista atualizada de campeões mundiais e que o Flamengo teria sido incluído entre eles, algo que mexe com a história oficial do futebol. A expectativa cresce em torno de qual título exatamente teria sido reconhecido, já que o clube carioca possui conquistas internacionais que muitas vezes são alvo de debate sobre sua validade como campeonatos mundiais. A dúvida que fica é se tratasse da revisão da Copa Intercontinental ou de algum outro torneio reconhecido retroativamente pela entidade máxima do esporte. Especialistas em direito esportivo e historiadores do futebol já começam a analisar as possíveis consequências dessa decisão, que pode abrir precedente para que outros clubes também revisitem suas conquistas, enquanto torcedores do Flamengo já esperam a notícia com entusiasmo, celebrando que poderia ser uma nova página dourada para o clube. Alguns apostam que isso pode até reavivar a discussão sobre o verdadeiro dono do título mundial de clubes, intensificando rivalidades e debates históricos entre clubes brasileiros e internacionais. Por enquanto, a FIFA ainda não divulgou detalhes oficiais na sua página principal, o que mantém a notícia no campo do rumor, mas a expectativa é grande para que em breve a entidade confirme ou desminta essa informação que agitou o universo do futebol. Enquanto isso, a torcida do Flamengo não para de celebrar e as redes sociais explodem com hashtags relacionadas ao novo título mundial, alimentando ainda mais essa onda de rumores. Se confirmado, este reconhecimento poderia influenciar diretamente a imagem do Flamengo no futebol mundial, além de reacender a paixão e o orgulho de sua torcida, que veria seu clube elevado a um patamar ainda mais respeitado. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história, que de rumor pode se tornar uma das maiores novidades do futebol internacional dos últimos anos. Enquanto isso, a torcida rubro-negra segue vibrando, sonhando com a oficialização de um título que mudaria para sempre a trajetória do clube e do futebol brasileiro. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.